acreditei, Emílio. Eu estou quieto porque preparamos um exemplo numérico maravilhoso para vocês entenderem. O que acontece? Nesse momento, peço... Depois das outras notícias, vocês podem atrapalhar bastante. Mas nessa, eu preciso de atenção. O que acontece? Uma das bases da economia começou com o Ricardo, David Ricardo, que é pós-Adam Smith, e depois foi consolidado por Samuelson, que mostra que países, ao ter relações comerciais, quando você faz negócio com vários, você fica numa situação melhor do que quando você fica sozinho, numa autarquia. Então, eu criei um exemplo muito bonitinho, que é o seguinte. Imagine um mundo com dois países, Estados Unidos e China. Vamos lá. E a gente vai supor só dois bens. Você tem celulares e milho, ok? Vamos para a tabela, que é a figura 1, por gentileza, Bernardo. Seguinte. Os Estados Unidos consegue produzir em 1 hora 10 unidades de milho, que poderiam ser toneladas, poderiam ser várias coisas, ou 5 unidades de celulares. Também poderia ser lotes, não sei o que lá. Já a China, em 1 hora, pode produzir 6 de milho ou 4 celulares. A gente acha uma taxa de produção. Por exemplo, se você dividir 10 por 5, né, você sabe que nos Estados Unidos, 2 milhos valem um celular. Ou, o contrário, meio celular vale 1 milho. Se você dividir 6 por 4, é a mesma coisa que a próxima tabela. Vamos lá? Então, essa é a taxa. O custo de 1 milho em celulares para os Estados Unidos é meio. Para a China é 0,67. Um custo de um celular em milho, nos Estados Unidos são 2 milhos, na China é 1,5. Pois bem, olha o seguinte. Vamos supor agora, na próxima questão, o seguinte. Pode passar a tabela, por favor. Se a gente pegar 3 horas de milho e 2 horas de celulares em cada país, você vai fazer 3 vezes 10, que era a produção dos Estados Unidos, dá 30. 2 vezes 5, que era a produção do celular dos Estados Unidos, dá 10. Muito bem. Então, os Estados Unidos ficaria com essas 5 horas com 30 milhos ou 10 celulares. Se os Estados Unidos fizesse só o que ele faz melhor, que é milho, ele ficaria com 50 milhos e 0 celulares. Já a China, se ficar com 3 horas de milho e 2 de celulares, ficaria com 18 unidades de milho e 8 de celulares. Se ela focar no que ela faz melhor, que é só celular, ela ficaria com 20. O que eu vou mostrar para vocês? Que os países ficam mais felizes focando. Próxima, para vocês verem. Não tô entendendo nada. Tá bem complicado. Professor, a gente é meio jegue. Não tô entendendo nada. Tá difícil o entendimento. Ainda bem que eu puxei o bonde aqui. Ainda bem que vocês foram junto comigo. Eu vou fazer com o Delari no VT, mas só vai acabar rápido. Professor, o cara vê o slide. Mas também, depois o QI é 83 da população brasileira. Mas é complicado seguir essa... É difícil. É muito número. É muito milho em celular. Eu sabia quantos milhos você ficou no final. O professor fez de madrugada. Ou seja, o país que foca naquilo que faz melhor... ele vai ter uma taxa de conversão e os dois vão ficar numa situação melhor. Então, ou seja, mas... mesmo os Estados Unidos sendo melhor nos dois... Quem que inventou essa pataquada? O Sami. Não. De protecionismo? Não é protecionismo. Não sei se você se lembra quando os chineses se matavam nas fábricas? Eita. Quem inventou isso foi o cara que está agora presidente da Apple. O Tim Cook. O Tim Cook, que inventou a fábrica exclusiva da Apple na China. Você lembra que os caras se mataram? Você lembra isso, Alan Gani? Que os caras se jogavam? Porque ele fechou a fábrica inteira e falou, lembro. Vocês só vão fazer para mim. E acabou. Agora que tá dando essa treta. Por quê? Porque aí ele conseguiu o preço que ele queria. Entendeu? Isso é que tá dando esse rolo. Vocês se lembram que os caras se jogavam das fábricas? Sim. Isso há muito tempo atrás. De um abuso, de uma relação análoga à escravidão. Exatamente. Ele inventou essa bagaça e a fábrica só fazia para ele, não fazia para mais ninguém. Não concorria com ninguém. Então ele tinha o monopólio desse negócio. Esse é o rolo que tá dando.
Porque não é livre mercado, isso é balé. Isso é conversa mole para boi dormir. Não, assim, é conversa mole que o mundo vive do... Vocês lembram disso ou não? Eu não estou falando que o mundo vive isso. Eu estou falando assim... Então, essa invenção foi da Apple. A Apple inventou essa história. O que era a tese que eu estava tentando mostrar, vou pôr no Instagram depois para quem tiver paciência. O que eu ia falar, mesmo que você seja melhor em 2 bens, você consiga produzir mais várias coisas, ainda assim você ganha focando onde você tem mais vantagem. Sim, mas vocês estão falando, eu acho que todos os economistas estão falando, se o mundo fosse exatamente beleza. O mundo sem nenhum ruído, sem nenhuma falha, sem o Tim Cook inventando essa história. Mesmo com falhas, é claro, o que você está supondo, e eu acredito que ocorrendo em determinado tempo é escravidão, é o que eles chamam de dumping. Você está fazendo uma concorrência desleal. Mas, se você pegar as tarifas do Trump, não é contra um ou outro país. Ele saiu distribuindo para todo mundo. Mas com qual o objetivo na sua visão? Porque seu estudo fala o quê? Que se produzir internamente produz melhor, se focar numa coisa vai ser melhor? Exato, você tem que focar no que onde você tem vantagens relativas mas não tem, e pegar... É o tiro no pé que ele falou. Os Estados Unidos já foi para a China há muito tempo. Então, mas não tem essa lealdade no mundo. A regra da OMC é de quando? É 30 anos atrás. Não tinha nem o Shopee, pô. Você tá falando porque tá falando na regra. Sim. E você tá falando da China. E você tá falando da China. De Adam Smith. Isso não entra na China, que lá tem trabalho escravo, provavelmente. É isso aí, bicho. Isso não entraria na China porque não tem regra. É o que o Xi Jinping quiser, eu entendi. É isso que o Emílio tá querendo dizer. Se você vai na regra da OMC, na regra honesta, o mundo não é assim. Tanto é que a Apple que inventou essa bagaça. Mas e o milho? Se jogava, lembra? Apple, pô, Tim Cook. Ele virou um chefão. Eu concorde com o trabalho escravo, mas e o milho? Supondo que você consiga produzir muito mais barato em outro país, você ganha com isso sendo dos Estados Unidos, porque você fala assim, eu tô comprando lá, eu tô pagando muito menos e minha população vai ter mais dinheiro para eu gastar em outras coisas. O que o Trump faz ao por uma tarifa alta, ele está encarecendo, diluindo o poder de compra, está matando o poder de compra do americano, que vai fazer menos com dinheiro. Então é mesmo assim, para ferrar a China, você, que é americano, vai pagar a conta. Então é um caminho muito heterodoxo que ele está fazendo Mas talvez o mundo desse momento não está mais com Adam Smith, que é uma coisa de 200 anos atrás, uma coisa da OMC, que é uma coisa de 40 anos atrás, a regra da OMC é velha, é anos 80, talvez essa regra tenha que ser de hoje. Ele está mudando a economia. Ele está mudando, mas ele está mudando a economia para pior. Sim, a gente não sabe, Sammy. Tem uma intenção. Eu acho que o Donald Trump ele é um cara que faz barulho, depois ele negocia. É o que ele está fazendo nesse momento, ele já falou de 90 dias, mas sem dúvida, Emílio, vai ficar mais caro. Quem é que está ganhando dinheiro hoje é o velho Warren Buffett. Que odeia o Trump. Você viu que ele falou que Trump está totalmente errado. Mas é o cara que está ganhando dinheiro. Tirou as ações da Apple, não tá? Isso aí, Malandrovski. Ele é bom, o velhinho. Warren Buffett. Calma, Gani. Tô nervoso. Vai chegar. Eu sei que vocês estão nervoso. Eu quero saber. Essa discussão mexe comigo. Calma. Não, de qualquer forma, ele vai ficar mais caro para os americanos. Você pode concordar ou não com o Trump, mas as pessoas vão pagar mais por isso. E tem uma chance não desprezível de uma inflação alta e uma chance não desprezível de recessão nos Estados Unidos. E todo mundo vai perder. Como a Dilma falou, todo mundo vai perder. Por quê? Porque os Estados Unidos é o principal motor do mundo, é a principal economia do mundo, o mundo inteiro mais... Quanto os Estados Unidos vai ter que pagar agora da dívida? Quantos tri? É agora em março? Só que a dívida é em dólar, né? Aí tem uma inflação em dólar pela dívida. Mas é trilhão, né? O cara tá com a nabeta. Sim, mas normalmente... A colheita do nabo tá na mão do Trump. Normalmente a colheita do nabo é com o Trump, bicho. Mas normalmente o que os países fazem é emitir novas dívidas para pagar dívidas antigas, que chama rolagem de dívida. Que é o que pedalada? Às vezes... Não é uma pedalada, você tem uma dívida que... Mas, Sammy, a hora que a pessoa não acreditar mais nessa rolagem de dívida, acabou o capitalismo, bicho. Aí é a desgraça. Mas eu não acho que... Vai ficar dobrando a dívida até quando? Mas eu não acho que com essas medidas o capitalismo saiu mais forte ou
a confiança das pessoas na economia americana ficou maior. Eu não acho que se o objetivo era fortalecer a economia americana, eu acho que foi pela culatra. A chance de recessão são vários bancos, o Citi, o JP Morgan, Goldman Sachs, todo mundo falando que a chance de recessão americana é gigantesca. É gigantesca. Tem que claro esperar. que quando a gente vê o mercado entrando em circuit break, você pode falar, não, ainda não teve esse prejuízo. As empresas não tomaram esse fumo. Mas o mercado responde às expectativas. Eles olham e falam, ó, vai dar ruim, então eu pago muito menos por uma ação. Então há uma antecipação de uma crise que pode acontecer e pode não acontecer. Mas a probabilidade de acontecer aumentou. Popcorn. Boa. E o Trump também popcorn and ele ice cream sellers. Popcorn and ice cream sellers. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eles também não sabem. Esses economistas, eles não conseguem dizer quanto vai ser o dólar no dia 30. Ninguém consegue. Não vem não. Só que agora eles estão antecipando uma catástrofe mundial. O cara não consegue falar para você. O dólar vai para 6. Olha, é o seguinte, eu preciso comprar um dólar que eu vou viajar o mês que vem. Eu compro agora ou no fim do mês? Ah, dólar sabe como é que é, né? É imprevisível. É Coloca o dinheiro no CDI, não dá uma informação. Ô, Sami, mas o milho, vai. Vai, o milho. Só para finalizar. Só para finalizar. Os Estados Unidos produz mais por hora que a China, no exemplo que eu dei, tanto milho como o celular. E mesmo produzindo mais, se ele se especializar no que ele tem uma distância maior, ele sai ganhando, fazendo trocas. Então, os dois países ficam numa situação melhor do que antes. Eu vou fazer com o Delari uma matéria gravada do milho. E aí a culpa vai ser do Delari. Mas isso se o mundo não tivesse ruído, se fosse perfeito. Sim. Se a China pagasse o funcionário, não tivesse escravo trabalhando, mesmo... se o Tim Cook fosse um cara honesto que fizesse nos Estados Unidos o celular dele. Isso é uma análise econômica. Mesmo o mundo imperfeito, ela funciona. Agora, obviamente, você tem princípios. Se a China está fazendo um trabalho escravo e você está motivando o trabalho escravo, você vira corresponsável. Então, precisa ser investigado. Assim como eu sou contra fazer negócios com Irã, fazer negócios... O BRICS. Com o pessoal que não faz isso. Agora, o maior risco do Trump fazer, você está falando de China, o maior risco dessas tarifas é a China não aumentar as tarifas com os outros países e os países começarem a virar mais parceiros da China do que dos Estados Unidos. Então, o Trump corre esse risco. Tem um estudo do Ozempic, mas acho que eu vou deixar para amanhã. Amanhã. Porque hoje já está aí. E vou dizer uma coisa para vocês. Teve outra coisa aqui. Popcorn sellers. Vocês não se ligaram. É. Eu também já ia falar. Vocês se lembram dos economistas que assinaram a carta? Eu não fui um deles. O Gani estava. Vocês se lembram? O Gani assinou. Que deu o nosso querido? Eu já não sei. O Armininho. Tem o Armininho? Não. Você lembra do Arminio? Os liberais. O Arminio é um expoente. Moderados. Não. Um expoente. O Arminio. A gente não lembra. O Arminio disse: pode votar lá. Pode ir sem medo. Porque vai sem medo. Vai dar bom. Isso. Vamos todos no. E favor fez da assim, democracia. Vocês se lembram? Agora não podemos acreditar muito neles. Não, toda a turma não da Faria Lima está muito decepcionada, me parece. Não, eu digo com o Trump. Também. Com o Donald Trump? Você não viu a turma vir? Não, a turma tá com medo. Virou a casaca, pô. O Alan Gani nem fala. Saudades do baile. Ele ficou gago. Você meteu o bonezinho vermelho. Você sabe que ele tinha o boné meio? Tinha. Não tinha? Olha lá. Estou com medo. Na portaria. Eles estão com muito medo agora do Donald Trump. Na época da carta, ninguém teve medo. Não, a economia, você sabe, é pragmatismo. Não, pragmatismo, não, jamais. Precisa mexer na economia americana, a dívida. Não sei, a gente não sabe o que está acontecendo, mas posso falar uma coisa? O ser humano é um sobrevivente. E o brasileiro mais ainda. O ser humano se adapta. Pode vir qualquer taxa que a gente dá um jeito. Qualquer situação, Nietzsche já disse isso. Que a gente inventamos o carro a álcool. Inventamos o Pinotê. O Pinotê foi uma puta, carro a álcool. Isso é nosso. Não é? Isso é inventa. Precisa ter medo. Chequinho pré. Você acha que o Brasil vai passar dificuldade? Uma salva de palmas para nós mesmos. Um carneiro. Dito isso, aplaudir.